Questão número 1, né, da nossa devolutiva e da nossa segunda verificação de aprendizagem. Questão número 1. À luz da Lei 9.099 de 95, não são consideradas medidas despenalizadoras: transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil, abolição de crime, suspensão condicional da pena. Opa! Nós já estudamos que, à luz da Lei 9.099, estas medidas aqui, elas são despenalizadoras. A transação penal a suspensão condicional do processo a composição civil a suspensão condicional da pena porém, a abolício criminus não é. A abolição do crime, né, de crimes, não é uma medida despenalizadora. Então, a alternativa que a ser marcada é a letra D. Então, a abolição de crime é o quê? É uma medida descriminalizadora. 2. É incorreto afirmar acerca das medidas descriminalizadoras. Letra A, que são aquelas que afastam o crime. Aqui tá pedindo para me marcar incorreta. Não, tá certo. Que a infração deixa de ser crime? Tá certo. Nelas ocorre a abolição do crime? Tá certo. Um exemplo é o crime de adultério? É o adultério, na verdade? Tá certo. Por que eu falo é o adultério? Porque ele era crime à luz do Código Penal, né? Mas atualmente não é mais. Então aconteceu com ele o quê? Uma medida descriminalizadora. Então, o que aconteceu quanto à conduta do adultério é justamente uma medida descriminalizadora. Então, qual a alternativa que restou? A alternativa letra E. Pode ocorrer a transação penal. Claro que não. A transação penal não é uma medida descriminalizadora. Ela é uma medida despenalizadora. Lembra? Então, como que fica essa assertiva? É incorreto afirmar acerca das medidas descriminalizadoras. Pode ocorrer a transação penal. Isso é incorreto dizer, à luz da Lei 9.099. Questão 3. Os princípios que regem as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 de 95 é incorreto. Celeridade tá certo, economia processual tá certo, simplicidade está certo, oralidade está certo. Opa, juizado, né? Celeridade, rapidez, simplicidade e informalidade, de acordo com o artigo 62 da Lei 9.099. Contudo, aqui, a alternativa C, ao invés de informalidade, eu coloquei o quê? Formalidade. Então, está incorreto. Questão 4 dispõe: a suspensão condicional do processo é um exemplo de medida despenalizadora prevista na Lei 9.099 de 95. Marque a alternativa que não está correta sobre o tema. Alternativa A: aplica-se a crimes com pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano? Certinho. Ministério Público, quando oferece essa denúncia, pode propor suspensão desse processo por 2 a 4 anos? Certinho. Se for aceita essa proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo? Certinho. Expirado o prazo sem revogação, o juiz pode declarará extinta a punibilidade? Certinho. Então, qual que sobrou? O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 5 a 7 anos. Na verdade, de acordo com o artigo 89 da lei, né, dos juizados, o prazo é 2 a 4 anos. Então, por isso que ela é errada, a letra E. Questão 5. Em relação à classificação dos crimes, é incorreto. É para me marcar o quê? Aquela que está errada. Então, é incorreto afirmar. Alternativa A: crimes unissubjetivos são chamados de monossubjetivos ou de concurso eventual? Certinho. Crimes unissubjetivos são aqueles que podem ser praticados por apenas uma pessoa, né? A letra C aí, inclusive, está pontuando isso. Tá certinho? Questão B. Os crimes plurissubjetivos são conhecidos como de concurso necessário e exige-se
Para a pluralidade de sujeitos ativos, ó, plurissubjetivos, pluralidade de sujeitos ativos, perfeitamente correto. Letra D. O crime de associação criminosa é um exemplo de crime plurissubjetivo. O que é o crime plurissubjetivo? Que exige o quê? Pluralidade de sujeitos ativo, né? Por existirem condutas paralelas? Perfeitamente correto. Então, qual é a alternativa aqui que é incorreta? É a última, letra E. Crime de rixa, que está lá no 137, ele é classificado como um crime unissubjetivo, que pode ser praticado por apenas uma pessoa? Exige-se a pluralidade de réus. Por isso, ele é classificado como um crime plurissubjetivo. Quanto à classificação de crimes, julgue as assertivas e marque a alternativa correta. Alternativa A. Nos crimes comuns, a lei requer qualidade ou condição especial do sujeito ativo, ou seja, sujeito ativo próprio. Opa, tá errado, né, gente? Os crimes comuns, na verdade, não tem nenhum requerimento, nenhuma condição especial. Pelo contrário, podem ser praticados por qualquer pessoa, né? B. O crime de autoaborto é um exemplo de crime comum? A prática do autoaborto. Olha só. O que é o autoaborto? Praticar aborto em si mesma. Qualquer pessoa pode praticar? Não. Tem que ser quem? A gestante, né? Então, ele é um crime que é um crime próprio. Aqui tá dando... A assertiva tá falando que ele é um exemplo de crime comum. Tá totalmente errado, né? A alternativa C. Nos crimes próprios, qualquer pessoa pode praticá-lo? Opa, não. Crime próprio exige-se o quê? Que o sujeito ativo seja próprio, né? E não aqui, na verdade, essa assertiva seria o quê? No crime comum, né? Nos crimes comuns, qualquer pessoa pode praticá-lo. E letra D. O crime de homicídio é classificado como crime próprio? Não, né, gente? A conduta de A que mata B, qualquer pessoa pode praticar, né? Então, nos restou a alternativa E. Nos crimes próprios, ó, a lei requer qualidade ou condição especial do sujeito ativo, ou seja, sujeito ativo próprio. Então, esta condição de exigência de sujeito ativo próprio é justamente a classificação dos crimes próprios, tá? Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa E. Analise a alternativa incorreta. Alternativa A. O resultado naturalístico ou material corresponde à modificação do mundo exterior provocada pela conduta? Certo, lembra? Nós temos os crimes materiais e os crimes formais, lembra? Então, ó, resultado naturalístico ou material corresponde à modificação desse mundo exterior provocada pela conduta? Sim. Exemplo, artigo 121, né? Crime de homicídio. B. No crime de homicídio, o resultado material é a morte traduzida por um corpo sem vida? Tá certo. C, perdão. Crimes materiais são aqueles em que o tipo penal descreve uma conduta e um resultado material ou naturalístico? Certinho. Então, até aqui não é. Ó. Mas são aqueles cujo tipo penal, ao se referir ao resultado, não menciona como um fato que se deve consumar para fins de realização típica, mas como um simples objeto a se perseguir. Perfeitamente correto, é justamente a definição do que vem a ser crime formal. Alternativa I. O crime de homicídio é classificado como crime formal? Né? Ele não é formal. Não há ali a previsão, quando se refere ao resultado, se ele é um simples objeto a ser perseguido? Claro que não. Inclusive, o momento consumativo do 121
É a morte encefálica. Então, o crime de homicídio ele é um crime classificado como crime material e não formal. Então, a alternativa aqui a ser marcada é a letra E, porque é a 8. Quanto ao resultado naturalístico ou normativo, marca a alternativa incorreta. Ó, é para a gente marcar aquela que está errada. Alternativa A. Nos crimes de dano, exige-se a lesão ou o dano ao bem juridicamente tutelado para que ocorra a consumação do crime? Correto, né? Aqui é para a gente marcar a incorreta. Alternativa B. O crime de homicídio é classificado como crime de dano? Claro que sim. Né? E, na verdade, um dano à própria vida, né? Um crime contra a pessoa. Crime doloso contra a vida. Um dano contra a vida. Não é só perigo, é dano. C. O crime de lesão corporal é classificado como crime de perigo? Claro que não, né, gente? O que diz o artigo 129, que é o que traduz, né, o tipo penal aqui, lesão corporal? Ofender. Olha o verbo utilizado. Ofender, né, a integridade física, né, ou a saúde de outrem. Então, essa ofensa, ela não é um objetivo a ser, na verdade, perseguido, podendo ter esse resultado ou não. Opa! Na verdade, a lesão corporal, ela se consuma nas suas modalidades leve, grave ou gravíssima com a consumação, né? Senão, nós estaremos diante de uma tentativa, mas aqui ele não é classificado como um crime de perigo, ele é um crime de dano, tá? Então, a alternativa C está errada por isso. Vamos só a termos de finalizar a questão, analisar a questão D e E. Nos crimes de perigo, a consumação se dá quando o bem jurídico sofre um perigo ou ameaça de lesão. Olha só, crime de perigo, a consumação se dá quando o bem jurídico sofre uma ameaça ou um perigo de lesão. Certinho. Alternativa I. A conduta de expor alguém. Olha o verbo. Expor. É ofender? Não. É expor. Lá no artigo 130. Por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, prevista lá no artigo 130 do Código Penal, é crime de perigo? Sim, porque olha o verbo, expor alguém. Então, esta conduta do artigo 130 é sim classificada como um crime de perigo, tá? Então, aqui nós temos que a alternativa que corresponde ao que a questão está pedindo, a alternativa incorreta, é a alternativa C. O crime de lesão é classificado como crime de perigo. E está incorreto por quê? Porque ele não é de perigo. Questão 9. 9 diz assim: Johnny, cidadão brasileiro, contando aí com 28 anos de idade, né? Ele é maior, casado com Marilene, trabalhava como pintor na cidade X. Aos finais de semana, ele frequentava o bar do tiozinho. E no dia XY, ao chegar de um bar, como de costume, pediu uma cerveja e se dirigiu à mesa 1. Logo após, chegou dois vizinhos, né? Chegaram aí dois vizinhos e dois amigos seus, que sentaram na mesma mesa, beberam junto com Johnny. Acontece que, de repente, um de seus vizinhos o chama: Chifrudo, pois Marilene vive dando em cima de mim, inclusive me manda mensagens por celular, me convidando para sair, e é claro,
Eu aceitei, quero ficar com ela. Opa! Viu que situação complicada? Fato que deixou Johnny, muito irritado. E as discussões iniciaram com xingamentos em formato de retorção imediata, trocados, né? Um xingando o outro. E Johnny, não mais aguentando, joga o copo de vidro no rosto do vizinho, provoca lesões, eles começam a brigar com soco, com murro. Vamos ver o resultado? Fato que teve como consequência a morte de Johnny, que se deu por disparo de arma de fogo pelo seu desafeto. Vizinho, né? O crime em questão é o crime de homicídio. O crime de homicídio ele é classificado como o quê? Aí vem crime próprio, alternativa A, só pode ser praticado por determinados sujeitos ativos? Não, qualquer pessoa pode praticar, não é verdade? Crime formal, não tem aí a exigência de um resultado naturalístico? De maneira nenhuma. Crime de perigo, tem aí a exposição, lê lá o artigo 121, matar alguém, não é verdade? Então ele é perigo? Não, ele é dano, né, gente? Crime permanente, ele perdura um lapso temporal, exige-se que A mate B em 15, 20 dias, ou em uma semana, ou em 2 dias. Não tem essa exigência. E letra E, claro que é a correta, crime material. Por quê? Porque o crime de homicídio exige-se a ocorrência de um resultado naturalístico, de uma mudança no mundo exterior, a ocorrência de uma mudança no mundo exterior. E aí, nós prosseguimos para a questão 10. Quanto ao estudo do iter criminis, que é o caminho do crime, tem-se a tentativa branca, quando o objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta, não é atingido. Por exemplo, João efetua os disparos de arma de fogo e não atinge a vítima, que permanece incólume. Totalmente certo, né? Caso que se vislumbre a tentativa branca. 11. Quanto às imunidades parlamentares, marque a alternativa incorreta. Questão A. Imunidade material constitui causa de exclusão da adequação típica e abrangem eventuais delitos cometidos por opiniões, palavras ou votos dos parlamentares? Certinho, não tá? A gente conversou. Essa é a imunidade material, que protege, dá imunidade, dá uma proteção quanto à opinião, à palavra ou voto dos parlamentares, para que eles tenham o quê? Liberdade de expressão. Questão B, alternativa B. A imunidade prisional, que assegura que somente pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, é um exemplo de imunidade formal processual? Certinho. Enquanto a imunidade material tem essa proteção da palavra, da opinião, do voto, a imunidade prisional, nós temos aí essa questão ligada à prisão. Está perfeitamente correto. Questão C. A imunidade para o processo ou processual vigora desde quando? Desde a diplomação pela Justiça Eleitoral. Perfeitamente. Questão D. A competência por prerrogativa de função consistente em serem parlamentares, federais, desde a expedição do diploma, submetidos a julgamento perante o STF. Certinho, perfeitamente correto. Então, a alternativa que restou é a letra E. A letra E diz, a imunidade parlamentar material, por exemplo, se estende ao corréu. Não, nós vimos que não se estende ao corréu. Sem essa prerrogativa. Isso é o teor da súmula 5 do STF.
Questão 12. Quanto à imunidade parlamentar estadual, os deputados estaduais contam com a inviolabilidade civil, administrativa e penal por suas opiniões, palavras e votos, desde que, claro, né, gente, relacionadas com o exercício do seu mandato. Tá certinho. 13. Parlamentar municipal se estende aos vereadores somente quanto à imunidade material. Certinho. De tal modo, são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos exarados no exercício do mandato e, olha só o detalhe, na circunscrição do município. É justamente o que dispõe o artigo 24, inciso 8 da Constituição Federal. Certinho. Questão 14. De um terrorista que, objetivando matar um político, decida colocar uma bomba no automóvel oficial. Com essa explosão, provoca a morte do político e ainda do motorista. O objetivo dele era matar o político, né? Mas acabou com um resultado aí a morte do motorista também. O dolo direto, que é o dolo inicial, né? Em relação, haverá, claro, dolo direto em relação a essas duas mortes, claro. Sendo que a morte do líder político, ela será imputada a título de dolo direto, de primeiro grau, porque foi o quê? A primeira intenção dele. E a do motorista, ele continua respondendo com dolo direto, mas de segundo grau, por quê? Foi uma consequência da atitude desse terrorista. Está perfeitamente correta. Questão 15. No dia X, Johnny ligou para Manu requerendo 30 mil reais pelo resgate de Marina, irmã da Manu. Johnny praticou o crime capitulado lá no 159, né, que é justamente do Código Penal, que traduz a extorsão mediante sequestro. Na análise do dolo, neste tipo penal, percebe-se que o dolo genérico consiste na conduta livre, consciente, de privar a liberdade de locomoção da vítima e, como dolo específico, a intenção de ter alguma vantagem como condição desse preço, desse resgate. Atualmente, o dolo específico, ou seja, a intenção especial a que se dirige a conduta do sujeito, configura elemento subjetivo específico do tipo. Tem previsão no artigo 159. 6. Sobre os elementos do fato típico do crime culposo, é incorreto. Conduta voluntária, tá certinho. Epa, atipicidade. Eu tô falando de elementos do fato típico do crime culposo. Se o fato é atípico, o fato deixa de ser crime. Ele não é crime. Porque para que haja um crime, o fato precisa ser o quê? Típico, né? E não atípico. Então, atípico está incorreto. Questão C. Resultado involuntário? Claro que sim. Porque ele está agindo o quê? Na modalidade culpa, ele não tinha, né, a intenção de praticar o resultado. Nexo causal, claro que tem que ter esse encaixe, essa ligação entre a conduta e o resultado. Nexo causal, claro. Quebra do dever de cuidado, certinho. Né? Inclusive, entre as modalidades, nós estudamos negligência, imprudência e imperícia. As modalidades de culpa, né? Em que a principal característica é justamente a quebra do dever de cuidado. Questão 17. Um motorista que conduz seu veículo acima da velocidade permitida para uma estrada estreita, vai fazer uma curva. Colide com um ciclista que está embriagado, que se encontrava na contramão da direção. Olha só, o outro ciclista, além de estar embriagado, ele estava na contramão da direção. Suponha-se que, em função dessa própria estrada, não era possível de nenhum modo enxergar depois dessa curva, de tal forma que não tinha como o condutor do veículo imaginar que poderia haver uma pessoa naquele local. Esse fato é considerado o quê? Conduta atípica, né, gente? Mesmo esse motorista estar
sendo e agindo de forma imprudente, ele estava com a velocidade acima do permitido, o resultado ele era o quê? Ele era imprevisível, porque estava numa curva, o outro vinha na contramão da direção, esse ciclista, então não era previsível, não tinha como prever. Então, por isso, nós temos aí uma conduta atípica. Questão a alternativa E. Questão 18. Sobre as modalidades da culpa, né? Vamos lembrar delas? Imprudência, negligência e imperícia. Uma pessoa que não sabe lidar com arma de fogo, manuseia, provoca disparo, matando outrem, age com imprudência? Sim, claro que sim, né? Ele está mexendo com arma de fogo. Então, tem um potencial lesivo. Contudo, ele não sabe lidar. Então, ele está agindo o quê? Com imprudência. Questão 19. A mãe que não guarda um veneno perigoso, deixando sobre a mesa, com isso possibilita que o filho dela tome e morra. Olha só. Poderá responder pelo que? Dolo direto? Não, né, gente? Culpa por imprudência? Também não. C. Culpa. Culposo por negligência. A forma o quê? Passiva da culpa. Nós temos a imprudência, que é a forma ativa, a negligência é a forma passiva da culpa. Então, justamente se amolda na assertiva e C. Culpa, culposo por negligência. Culpa por imperícia não é e conduta atípica também não é. Nossa última questão diz o seguinte. O engenheiro que é inexperiente, falta de conhecimento, projeta uma casa sem alicerces suficientes e então provoca a morte do morador, age com culpa por imperícia? Claro que sim. Conversamos acerca de tal conduta. Quanto às questões, eu gostaria de saber se, após aqui as questões, se ficou alguma dúvida, se quer que eu retome alguma questão que, na verdade, ficou com dúvida, ou não, ou a gente pode prosseguir. Obrigado, Nath. Acabei de aceitá-los aqui, tá? Podemos prosseguir, Nath? Tudo ok? Aham. A prova foi tranquila, né? Eu acredito que todos acharam tranquilo. Então, ótimo, Júlio. Obrigada pelo retorno aí. Ótimo. Então, essa é a nossa devolutiva qualificada, né? Esse primeiro momento eu falei, apresentando para vocês acerca de todas as questões. Eu sei que nem todos deram todas as questões, né? Mas eu preciso fazer todas as questões com vocês, porque alguns fizeram umas, outras fizeram outras questões. Ótimo. Partindo desse primeiro momento da nossa aula, dessa devolutiva, nós vamos conversar um pouquinho acerca da tipicidade. Deixa só a Laura conseguir entrar. Conseguiu entrar, Laura? Ok? Conseguiu? Acredito que sim. Qualquer coisa você me reporta aí, Nath, por gentileza. Ou qualquer outro aluno também pode aí estar informando. Ótimo. Aqui nós encerramos aí essa primeira fase e nós prosseguimos, né? Nós temos aí um tópico muito importante a ser estudado, que é justamente da tipicidade. Vou até acrescentar aqui. Tipicidade. A tipicidade material tem tipicidade formal.
Queria só um ok aqui no bate-papo se vocês estão conseguindo visualizar a tela que eu estou compartilhando. Ah, obrigada, Júlia. Obrigado, ótimo. Que bom, obrigada, pessoal. Ótimo. Então, vamos prosseguir. Falar de tipicidade, na verdade, é um tema importante em se estudar direito penal. É um tema, na verdade, que nos é instigante. Por quê? Porque nós estamos analisando. Algumas pessoas chegam até por desconhecimento, chegam a confundir fato típico com tipicidade, né? O que é o fato típico? O fato típico é a previsão normativa. Então, é fato típico a previsão que está lá dentro do Código Penal. Ai, que bom, Júlio, que bom que vocês estão conseguindo acessar. Ótimo. Então, ó, fato típico, quando eu vou lá no artigo 129, por exemplo, lá a conduta que está tipificada é ofender a integridade física ou a saúde de outrem e tem a penalidade. O caput do 129 se trata da lesão corporal de natureza leve. Então, à luz do tipo penal, à luz do enunciado, vamos trabalhar assim, do que tem previsão legal, fato típico. Então, o fato típico do 129, nós temos lá. Leia para mim o fato típico do 129. Você vai ler o caput do artigo. Você vai me informar a conduta que na verdade é o quê? A conduta que na verdade é considerada como criminosa. Agora, nós precisamos avançar um pouco mais e entender que fato típico, né? Nós temos dois fatos típicos previstos em todo o Código Penal e também em leis especiais. Nós temos, entre esses dois fatos típicos, nós temos o crime doloso e o crime culposo. E aí vocês vão perceber que há uma sequência de conteúdos que nós estamos estudando e um é sequência do outro. Então, nós estudamos dolo, nós estudamos culpa, para a gente entender o quê? O fato típico. Para a gente entender o quê? Justamente em matéria penal, eu sempre falo isso. Não se pune se ao menos não houver o quê? A culpa. Não é verdade? Então, existem dois fatos típicos. Crime doloso e crime culposo. Estudamos também o conceito de crime. Crime é fato típico, ó. Se não for fato típico, não é crime, gente. Tá? Ele é um elemento mega importante que constitui, inclusive, o conceito de crime. Crime é fato típico, é ilícito e é culpável. E hoje, avançando um pouco mais, porque fato típico, eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que é fato típico. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a tipicidade. A tipicidade, ela é um elemento necessário ao fato típico. Então, é só para vocês se situarem aonde nós estamos estudando em matéria penal. Então, nós estudamos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Hoje, nós vamos estudar um elemento que constitui o quê? O fato típico, entre aspas aqui, ó, entre parênteses, na verdade. Então, estamos estudando o que é essa tipicidade, né? Então, a tipicidade, ela é um elemento necessário, ela é um elemento importante para entender, para se compreender, para que realmente haja um fato típico. Em matéria, falando em fato típico, nós temos uma doutrina que é uma doutrina antiga e nós temos, na verdade, uma doutrina moderna. A doutrina antiga,
quando se tratava, quando se trabalhava a temática, né? E dependendo do autor que você tem como parâmetro, você vai perceber isso. A doutrina, deixa eu só aceitar, Lana. Agora eu vou voltar para cá. Então, ó, a doutrina, na verdade, essa doutrina antiga, ela abraçava apenas a, a tipicidade, na verdade, material. Então, a tipicidade formal, ela não era objeto desta doutrina. Para a luz, doutrina antiga, tínhamos, e aí eu vou explicar o que é essa tipicidade material. Tínhamos aí, ó, apenas que para se compreender a tipicidade apenas era tida por tipicidade a tipicidade material. É tipicidade. A tipicidade material, na verdade, ela é o encaixe. De encaixe, professora. Esse encaixe, ele seria no seguinte sentido: aqui está o fato e aqui está a norma. Que norma? Norma penal. Nós estamos falando de direito penal. Então, aqui está o fato, aqui está a norma. Ó, o fato encaixa na norma. Então, a tipicidade material, ela era utilizada, né? Ela é utilizada até hoje, mas na doutrina antiga, falar em tipicidade, né, que na verdade é um elemento que constitui aí o fato típico, conforme eu acabei de introduzir para vocês, a doutrina ela entendia que para que uma determinada conduta fosse tida como crime, quando se estuda aí a tipicidade, bastava o reconhecimento da tipicidade material. E aí, em outras palavras, existe aquele jogo de criança, né? Existem uns blocos, existe o bloco que é um triângulo que se encaixa no triângulo. Quem gosta de dizer isso é Rogério Sanches. O triângulo se encaixa no triângulo. O círculo, né, aqueles blocos de círculo, se encaixam aonde? Na figura do círculo. E assim sucessivamente. Então, cada figura geométrica, cada figura ela tem o seu encaixe no brinquedo. Então, estes encaixes, na verdade, traduzem o quê? No brinquedo, traduzem o seu lugar. Na norma penal, para a gente entender, a conduta, quando ela é praticada, o fato, ela deve o quê? Ele deve o quê? Se encaixar. Esse encaixe da conduta do agente na norma, ele é um exemplo da tipicidade material. Vou trabalhar esse exemplo, não só aqui, mas daqui a pouco também. Olha só, vamos analisar o crime previsto no 155, que é um exemplo também trazido pelo promotor de justiça, Rogério Sanches, também. Ele diz o seguinte, olha, o exemplo do sujeito A, que ele subtrai uma caneta, olha, tem uma caneta aqui. Então, digamos, vou utilizar você como exemplo, tá, Tiago e Andressa? De forma, ó, exemplo. Então, o Tiago, ele pega da Andressa, sem a permissão da Andressa, ele pega a Andressa, ele subtrai para ele uma caneta. Então, se eu for lá no artigo 155 do Código Penal, lá diz o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia a móvel. Pergunta que não quer calar. Caneta é coisa alheia a móvel? Claro que sim. Caneta é coisa alheia a móvel, né? Ainda mais a caneta de quem, né? Deixa eu explicar melhor. A caneta da Andressa.
A caneta da Andressa é uma coisa, é dela. Se o Tiago for lá e pegar essa caneta e subtrair, ele está subtraindo uma coisa alheia móvel. Então, o Tiago, ele está praticando o quê? Nesse exemplo hipotético. Ele está praticando o tipo penal previsto no 155. Por quê? Por conta da análise da tipicidade. Que tipicidade é essa? Tipicidade material. À luz da tipicidade material, o fato, no exemplo, que fato que foi? O Tiago, no dia XY, foi lá na carteira da Andressa e subtraiu essa caneta. Então, qual é o fato que está aqui na minha mão, nessa minha mão esquerda? O fato é a conduta do Tiago, né? Ó, se encaixa aonde? No artigo 155 do Código Penal, que é justamente a conduta de subtração da coisa alheia móvel. Não teve violência, não foi mediante grave ameaça, então é furto. Não é roubo do 157, muito menos estelionato. Então, ó, furto. Então, o fato que se encaixa na norma, que norma é essa? Norma penal, se traduz um exemplo da tipicidade material. Se alguém não tiver entendido, pode colocar aqui no chat que eu explico melhor. Então, o encaixe da norma ao fato é um exemplo de tipicidade material. Este raciocínio é um raciocínio que, ó, é um raciocínio, né? Não é da agora, é um raciocínio antigo. Então, desse encaixe, tá? Da mesma forma, pessoal, inclusive, analisando a história da tipicidade material, nós percebemos uma história que tem uma associação à lei da física. Que lei da física? Toda conduta tem uma reação. Lembram disso? Então, ó, se eu pego a minha mão direita, coloco no fogo, por exemplo, o que vai acontecer com a minha mão? Ela vai se queimar, não é verdade? Houve o que? Um resultado. Então, ó, nexo causal aqui é justamente o elo de ligação. No primeiro caso, o elo de ligação que aconteceu, o nexo de causalidade, para que eu possa analisar, é a conduta do Tiago, que foi lá na carteira da Andressa e pegou a caneta. Então, esta conduta de subtração, ela possui tipicidade material? Sim. Por quê? Lembra do exemplo do brinquedo da criança? O encaixe? A conduta do Tiago aqui é da mesma forma. Ela se encaixou na tipicidade, o quê? Tipicidade material. Então, a tipicidade material, nós podemos entender como essa relação, essa junção entre o encaixe do fato à norma. Ótimo. Ah, tá. Mas, peraí. Como que fica a questão da tipicidade formal? E atualmente? Será que a tipicidade material ficou no passado ou será que a tipicidade formal atua? Ou será que são diferentes? Como será que se dá? A análise da tipicidade formal, ela é atual e nós temos aí também um dos doutrinadores que a gente pode citar, né, que se estuda a temática, nós temos o Nutt também, o Nutt, Guilherme de Souza Nutt. Então, ó, a tipicidade formal, nesse exemplo da caneta, ela se traduz da seguinte forma. A caneta, objeto de furto, no exemplo hipotético, aqui que eu dei do Tiago e da Andressa, né? Do Tiago que furtou da Andressa, por exemplo. Ela é um bem
juridicamente relevante ou não? O que vocês acham? A caneta, estou perguntando para vocês. Responda aqui no chat, por favor. A caneta, ela é um bem juridicamente relevante? Pelo menos um aluno. Responda para mim se sim ou se não. Tá ótimo. Obrigada, Lucas e Ketsi. Só para mim ver se vocês estão prestando atenção. Ótimo. Então, ó, a caneta, ela não é... Parabéns, Lara. Parabéns, Marina. Parabéns, Lucas. Parabéns, Ketsia. Acertaram. A caneta, uma caneta é um fone de ouvido, por exemplo, também. Este furto, à luz de quê? Da tipicidade material é crime, não é, gente? Ó, o encaixe da conduta do Tiago, a norma, ele pegou, furto. Então, peraí, vai ter que ter um processo, ele vai ter que ser julgado. Por quê? Porque ele cometeu o tipo penal furto, ação pública incondicionada. Então, né, vamos embora. Opa, mover a máquina processual por conta da subtração de uma caneta. Aí nós temos a doutrina moderna, né? A doutrina moderna, ela analisa tanto a tipicidade material quanto a tipicidade formal. E o que é essa tipicidade formal? É justamente essa análise no seguinte entendimento. Esse bem, objeto, estou dando um exemplo de furto, mas isso se nós temos ele nos crimes que estão previstos no Código Penal. Então, ó, esta conduta, né? Esta conduta aqui, deste furto desta caneta, não é um bem, né, que juridicamente ele é relevante. Então, por ele não ser um bem juridicamente relevante, esta análise traduz a tipicidade o quê? A tipicidade formal. Então, o que é tipicidade material? O encaixe do fato à norma. E o que é a tipicidade? Isso é a tipicidade material. E a tipicidade formal? A tipicidade formal se traduz em analisar se o bem, que é objeto jurídico protegido pela norma, se ele é relevante, penalmente falando, ou irrelevante. Então, um dos princípios que eu cito, princípio da lesividade, princípio da insignificância, que foi inclusive objeto de estudo nas nossas aulas. Então, essa conduta do Tiago, que furtou essa caneta da Andressa, esse bem, na análise, ele até tem tipicidade material, mas não tem tipicidade formal. Então, na ausência da tipicidade formal, os tribunais superiores, eles acatam princípios. Eles acatam, por exemplo, o princípio da insignificância. Então, acatar, reconhecer o princípio da insignificância significa o quê? Olha, até a tipicidade material, no caso explicitado aqui na denúncia, em que Tiago furtou de Andressa uma caneta. Contudo, esse bem juridicamente que é protegido pela norma penal, porque estamos falando de furto, ele penalmente falando é irrelevante. Então reconhecemos o quê? O princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância, ele tem tudo a ver com a análise da tipicidade. E em um mesmo tipo penal, nós precisamos analisar se houve tipicidade material e tipicidade formal.
Se houve tipicidade material e tipicidade formal, estamos sim diante de um crime. Se houver o afastamento da tipicidade formal ou da tipicidade material. Oi, Kétia. Boa pergunta, Kétia. O que acontece? A doutrina antiga, ela reconhecia apenas a tipicidade material. Não interessa se foi uma caneta. Furto é furto, tá? Então, esse era o reconhecimento da doutrina antiga. Atualmente, a doutrina moderna, ela reconhece tanto a tipicidade material quanto a tipicidade formal. Vamos anotar isso? Ó, doutrina antiga reconhecia apenas a tipicidade material. A tipicidade material é justamente a relação da subsunção entre um fato e a norma penal. Acho que a Fernanda está querendo entrar. Ótimo. Eu disse muito encaixe, né? A palavra mais formal utilizada pela doutrina é a subsunção entre o fato e a norma, tá? É por isso que eu estou pontuando aqui para vocês anotarem. Ó. Então, a doutrina antiga reconhecia apenas a tipicidade material, a relação, né, da subsunção entre um fato e a norma penal. De exemplo, eu falei da caneta, né? A tipicidade material, certo? Nós podemos deixar essa relação de subsunção entre um fato e a norma. A doutrina moderna a tipicidade material, ó, mais a tipicidade atualmente nós temos este reconhecimento, que a doutrina moderna reconhece tanto a tipicidade material quanto a tipicidade formal. E a tipicidade formal é justamente essa análise sobre o bem jurídico. Aqui temos, inclusive, conhecimento em algumas decisões do princípio da insignificância. Aí você me pergunta, parou por aqui? Entendemos tipicidade material? Entendemos tipicidade formal? Então, Ana Cecília, eu acabei de anotar. Deu para você? Anotei aí na folha que eu estou apresentando para vocês. Você conseguiu anotar? Depois você me dá um retorno. Ótimo, então tá certo. Por isso que eu fui lá e anotei, caso alguém tenha se perdido. Então, ótimo, por nada. Vamos avançar. Para por aí. Falando em tipicidade, ainda há uma outra teoria que a gente precisa conversar, né? Que é justamente a teoria conglobante. Olha só a palavra, né? Conglobante. Vou até colocar aqui. Temos um doutrinador
ele é, ó, para Zaffaroni, teoria da tipicidade conglobante. Para Zaffaroni, além da tipicidade conglobante. Então, Zaffaroni avança um pouco mais. Por quê? Porque justamente Raul, né? Raul Zaffaroni. Justamente porque existem casos que a gente precisa analisar. Olha só essa situação. A situação do agente, né? Vamos colocar aqui um oficial. Exemplo. Um oficial, o exemplo é mais fácil de se entender. Um oficial, ele de justiça, ele vai cumprir um mandado, exemplo. Ele vai cumprir um mandado de busca e apreensão. No cumprimento desse mandado de busca e apreensão, ele chega na casa de Y, do sujeito Y, e ele apreende bens por determinação judicial. Qual é essa conduta? Esta conduta é justamente um exercício, um estrito, né? Um exercício, o que? Legal, não é verdade? Ele está agindo o quê? Em estrito cumprimento de um dever legal. Tá, ele está agindo no estrito cumprimento de um dever legal. Mas, de acordo com a tipicidade material, se eu for analisar, a conduta para Raul Zaffaroni. Se eu for pensar na conduta do agente, que chega na casa do outro e pega bens, né? Vou colocar um notebook a título de exemplo, né? Apreende bens, tá ali com mandado, apreende um bem ou mais bens, ele está fazendo o quê? Subtração. Então, o fato que está se encaixando na norma, de acordo com a tipicidade material. De acordo com a tipicidade formal, é irrelevante? Opa, um notebook, né? Esse bem jurídico, ele é relevante. Então, Zaffaroni fala que a gente não pode analisar somente a tipicidade material e a formal. A gente precisa avançar. E ele fala, olha, nós precisamos analisar a tipicidade conglobante. E o que é essa tal dessa tipicidade conglobante? Ele diz o seguinte, é necessário analisar toda norma, por isso que é conglobante, no sentido de todo, de analisar o todo. Então, eu preciso analisar o Código Civil, eu preciso analisar o Código de Processo Civil, eu preciso analisar as leis especiais, leis extravagantes. Em que sentido? No sentido de verificar, de analisar se aquela conduta é uma conduta permissiva, se há uma regra, se há uma norma que permite o agente praticar determinada conduta. Então, isto é a tipicidade conglobante. E ele tem razão. Inclusive, ele é citado aqui porque ele é uma referência em se falar de tipicidade sobre o assunto, né? O bambambam. Então, precisamos falar um pouco de Zaffaroni. Então, Zaffaroni, ele inaugura essa teoria que é aplicada. Em que sentido? No sentido de que este caso do agente que está cumprindo o mandado de busca e apreensão, não tem o que se falar em análise de tipicidade material, de tipicidade formal. Ele fala, olha, peraí, a tipicidade, vamos analisar a tipicidade conglobante? Tem uma norma que tem previsão, que na verdade é permissiva, que permite este oficial
de acordo com a... Inclusive, código, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele pode praticar. Então, se ele pode praticar, se há uma norma que prevê essa possibilidade, então não há o que se falar em crime. Então, esta é a análise do Zaffaroni. Vamos anotar ela? Então, vamos analisar aqui, ó. A da tipicidade comprovante é essa análise, norma, análise da norma para verificar se há alguma regra, norma, permissão de práticas tais. Então, ó, para Zaffaroni, além da análise da tipicidade formal, que é justamente analisar essa relevância, né, se esse bem jurídico protegido, né, bem jurídico tutelado, se esse bem jurídico tutelado, protegido pela norma, se ele é relevante, eu preciso entender se há dentro do código, se há dentro da norma alguma regra, alguma permissão no sentido de autorizar determinadas condutas. Então, se houver, eu estou analisando o quê? A tipicidade conglobante. Se houver, eu estou analisando o quê? Eu estou justamente analisando esta... Por quê? Por que Zaffaroni é importante? Por que é importante estudar Zaffaroni? Porque tem-se pontuado que é necessário haver uma ordem. Então, não só uma ordem nos espaços, mas uma ordem no campo penal. Então, é necessário, para que haja o papel do Estado, é necessário que haja uma ordem. Então, lembra do princípio, inclusive, da intervenção mínima, que o Estado ele intervém de forma mínima, né? Deve intervir, porque nós temos aqui no Brasil o direito penal mínimo vigorando, o garantismo penal. Então, o Estado deve intervir de forma mínima na vida da sociedade. Então, é nesse sentido que é necessário verificar, quando se analisa determinada conduta, se esta conduta, à luz do Código Civil, ou à luz do Código de Processo Civil, ou à luz do Código Penal Militar, se há uma permissão em determinada prática, que é o caso, o exemplo que eu dei do mandado de busca e apreensão. Há uma previsão. É um estrito, ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal. Então não há o que se falar em crime. Não há o que se falar em análise. Por quê? Porque ele está o quê? Agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Então o estrito cumprimento de dever legal não é crime. Não é crime por quê? Porque eu estou analisando qual é o foco. Eu estudo tipicidade. Que tipicidade é essa? Tipicidade conglobante. Todos tenham entendido. E a gente segue um pouco mais, tá? Então, ó, o estrito, vou só colocar esse exemplo aqui para vocês. A gente prosseguir. O exemplo que eu trouxe é que o estrito, inclusive é um exemplo do Zaffaroni, o estrito cumprimento dever legal é uma excludente tipicidade penal. Se excluir a tipicidade penal, gente, não é crime. Partindo deste primeiro momento aí que a gente está conversando acerca dos exemplos, né? Conversamos aqui
se dá essa tipicidade de acordo com a doutrina antiga, como que se dá a doutrina moderna, que ela trabalha tanto a tipicidade material quanto a formal. E nós temos também, né, nós não podemos esquecer essa teoria da tipicidade conglobante. O professor dela é o Zaffaroni. Prosseguindo, ainda conversar um pouquinho acerca do nexo causal, do nexo de causalidade. Vou lembrar vocês acerca do nexo de causalidade. O nexo de causalidade, na verdade, ele é esse elo de ligação, né? Elo de ligação entre o quê? Entre a conduta e o resultado. Isso é nexo de causalidade. Aí vem o artigo 13 do Código Penal. Deixa eu já pegar ele aqui para a gente conversar. Temos aí o artigo 13 do Código Penal que fala justamente sobre essa causalidade. Traz algumas causas acerca da causalidade. E aí eu vou para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho mais acerca destas causas. Alguém tá com o Código Penal aí pertinho? Se tiver, vamos fazer a leitura? Pamela, você tá com o seu Código Penal pertinho? Se tiver, abre aí no artigo 13. Ou qualquer outro aluno que conseguir abrir mais rápido, pode. Faça a leitura, por gentileza, do caput. Código Penal. Professora, aqui é a Kétia, posso ler? Por favor, Kétia, faz a leitura aí em alto bom som. Caput do artigo 13, né? Aham. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ótimo, muito obrigada. De nada. Nosso último tópico, tá? Fiquem tranquilos. Estou avançando um pouquinho mais, porque a gente começou um pouquinho, né? Depois. Então, vamos lá, ó. O artigo 13, que, na verdade, nos traz aí ao entendimento desse nexo de causalidade, como bem lido pela Kétia, ele diz o seguinte, que esse resultado de que depende essa existência do crime só é imputado a quem lhe deu causa. E aí, falando em artigo 13, né, falando desse elo de ligação, nós precisamos também lembrar acerca de um processo que é chamado eliminação de Thirén. Olha só. Eliminação de Thirén. Acerca do nexo causal. O que seria esse processo de eliminação de Thirén? Então, vamos entender aqui acerca e vamos avançar. O artigo 13 nos fala bastante, né, acerca aí dessa causa. Então, a pessoa ela vai responder por aquele resultado que ela tiver dado causa. Isso é o que dispõe o artigo 13, caput, do Código Penal. Logo, né, o agente, ele vai responder criminalmente falando pela sua ação. Então, se há
desfere tiros de arma de fogo contra seu desafeto B, o que está acontecendo aqui? Ele está matando, na verdade, né? Então, ele vai responder pelo quê? Ele vai responder justamente pelo homicídio. Se o determinado sujeito subtrai do outro coisa alheia móvel, sem o emprego de violência, grave ameaça, ele vai responder pelo furto. E assim sucessivamente, né? Se ele pratica o estupro, ele vai responder de acordo na medida da sua culpabilidade. E aí vem essa relação de causalidade traduzida aqui pelo artigo 13. Existe um processo, né? Um processo que é feito aqui quando se analisa um nexo causal, que é justamente entender o que deu causa ao resultado. E aí, vamos dar aqui um exemplo. Vamos dar um exemplo do homicídio. Eu digo para vocês, eu vou narrar aqui uma denúncia. Aos 10 dias do mês de novembro de 2020, vou colocar dia 10 de novembro de 2020, na rua XY, o sujeito maior desfere tiros contra seu desafeto após uma discussão e emprega fuga. Dei exemplo. Sendo abordado por policiais que o apreenderam e o levaram para a delegacia local e ele está ali respondendo. Ponto final. Estou dando um exemplo para vocês. Então, tipo penal, homicídio. Vamos tentar fazer aí um processo de regressão. Regressão a quê? Regressão para a gente entender qual a causa que tem relação com o resultado. E aí, se a gente fizer esse processo de regressão, que na verdade estamos falando de nexo de causalidade, e vocês já entenderam o conceito, porque a gente já estudou o conceito, né? Que é justamente esse elo de ligação entre a conduta e o resultado. Tá, como que se dá a relação de causalidade aqui? Eu disse para vocês, né, que esse sujeito no dia 10, né, desferiu tiros contra seu desafeto XY lá. Beleza. Então, vamos fazer um processo de eliminação. Vamos, na verdade, antes de fazer o processo de eliminação, vamos fazer uma regressão. É isso que a doutrina diz. Vamos analisar de forma lá na perícia, quando que essa arma, qual é a origem dessa arma? Objetos do crime, eles são apreendidos, né? Quando estão ali no local ou com o sujeito, com o agressor, com o réu. Então, os objetos utilizados no crime, eles são apreendidos. Tá, apreendeu essa arma, que eu disse para vocês que foi disparo de arma de fogo. Então, essa arma que foi apreendida, vamos colocar aqui, vamos tentar entender. Aonde esse sujeito comprou essa arma? Essa arma é ilegal, mas essa arma, a perícia constatou que se trata de uma arma que é de calibre determinado, calibre número tal, número X, e este tipo de arma é vendido na loja central do município da atual circunscrição, na rua tal. Então, já se identificou de qual é a origem dessa arma de fogo. Ok. Tá, então houve o crime, houve a verificação de onde essa arma foi produzida. Vamos regredir um pouco mais. Vamos pensar que se os pais, se na verdade não tivesse acontecido ali esse elo de ligação entre o pai e a mãe desse agressor, ele não teria nascido. E se ele não tivesse nascido, tá bom, Rodrigo, daqui a pouco te explico. Vou chegar onde eu tô querendo e te explico, tá? Essa numeração aqui não é muito importante, nem entender se for raspada não, tá, Rodrigo? Então, eu tô querendo que vocês entendam que
se eu for analisar o dia que esses pais, exemplo, se casaram, o dia que eles decidiram, o dia do nascimento desse agressor, quem foi que produziu essa arma, aonde eu vou, enquanto Estado, eu vou regredir, eu posso chegar ao quê? Uma regressão ao infinito. Sim ou não? Claro que sim. Posso, inclusive, chegar nos avós paternos, nos avós maternos. Patrícia Vanzolini faz esse comentário. E aí ela faz esse comentário em que sentido? No sentido de que essa regressão, ela vai ficar infinita. Bisavô, tataravô. Tem necessidade de fazer essa análise? Da polícia fazer esta análise? Do Estado fazer essa análise? Gente, claro que não. A mãe ou o pai são responsáveis pelo resultado que aconteceu no dia em que seu filho, no dia 10 de novembro, né, que eu falei para vocês, que ele disparou, efetuou esses disparos de arma de fogo e veio acontecer a vítima, né, esteve em óbito. Poxa vida, os pais são responsáveis por aquilo que aconteceu? Opa, peraí. Então essa regressão ao infinito, ela não é necessária. É necessário entender, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, se essa numeração da arma foi raspada, a origem, né? É até importante entender. Até mesmo porque, né, existem alguns casos em que a própria munição, gente, ela foi furtada. Ela foi furtada por outro sujeito, né? Então aí deu causa ao resultado. Tem alguma relação com o resultado? Opa, tem. Então, se tiver alguma relação com o resultado, de acordo com o artigo 13, caput, deve ser levado em consideração. Então, como é que eu posso entender essa eliminação de Tirem? Essa eliminação de Tirem significa o seguinte: eu devo eliminar. Eliminar o quê? O dia que os avós desse desafeto se casaram, o dia que os avós paternos tiveram, o dia que teve o nascimento do avô, o dia que os avós maternos tiveram a mãe desse desafeto, que veio a praticar esse delito. Por quê? Porque não tem causa, porque não tem relação de causalidade com o crime. E essa regressão ao infinito, o próprio nome fala, seria infinita essa regressão. Não tem relação com o resultado. Agora, essa questão da arma, se tiver raspada ou não, tem relação com o resultado. Então, isso é importante, Rodrigo, compreender. Mas, de acordo com esse processo de eliminação de Tirem, deve ser descartado. Deve ser descartado o quê? Deve ser eliminado aquela causa que não tiver nenhuma relação com o resultado, tá? Então é isso que nós precisamos compreender. Pontuar aqui quanto à eliminação de Tirem, que traduz essa teoria da equivalência dos antecedentes. Vamos pontuar aí assim, ó, dessa forma, tudo contribui para o crime, considera-se
critério da eliminação de Tirem. Então, aquilo, né, Evangeline, entre outros autores, nos remete à seguinte ideia. O casamento dos avós, o casamento dos bisavós, enfim, é necessário passar o quê? Uma borracha nessas questões. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relação com o resultado. Se não tem relação com o resultado, então não há o que se falar em levar em conta aquele acontecimento. E aí, dentro dessa relação de causalidade, nós temos as causas que são independentes e temos as causas que são dependentes. Aqui conversamos aqui acerca do artigo 13 caput do Código Penal. E agora causas, nem vou falar da dependente agora, vou falar dessas causas inicialmente absolutamente nós temos algumas causas que são as chamadas causas supervenientes, de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Estas causas supervenientes, né, para a gente encerrar, estas causas supervenientes, elas se traduzem no seguinte sentido. Olha só, nós temos aí a conduta, olha só essa conduta. O sujeito A, ele é hemofílico, por exemplo. O que é o hemofílico? Aquela pessoa que, ela, quando tem um corte, ela começa a sangrar, e na verdade ela vem, inclusive, a óbito, né? Se ela for, na verdade, se tiver algum tipo de lesão. Então, por que é importante a gente estudar essa relação de causalidade? É porque pensa na conduta do sujeito que não sabe disso, que não sabe que essa pessoa é hemofílica. E esse sujeito A, ele pratica, né, tá ali cortando um bife junto com a gente, vamos supor que ele pratica um corte em B. Então, o sujeito A pratica um corte em B. E o sujeito B, melhor falando, é hemofílico, né? E se ele se cortar, ele sangra até morrer. O agente não sabia deste fato. Então, por isso que é importante a gente entender, para a gente conseguir saber o resultado, pelo que esse sujeito vai responder. Peraí, essa causa que veio depois do corte, porque ele produziu o corte, a lesão, o corte. Essa causa que veio depois, por exemplo, essa pessoa com esse corte pequenininho, ela começou a sangrar e veio a óbito. O sujeito ficou apavorado, o agressor, da lesão. Mas ele não sabia desse estado de hemofilia desta vítima. Então, essa conduta de não saber, na verdade, esse estado, ele é classificado como uma causa o quê? Uma causa superveniente. Uma causa, o que é uma causa superveniente? Artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. É uma causa, pessoal, que ela veio depois da lesão, ela veio depois da conduta.
e é analisada aqui dentro do nexo causal. Porque eu preciso entender isso aqui para que o agente seja responsabilizado. Na medida o quê? Da sua culpabilidade. Então, o sujeito, ele provocando este corte, esta vítima, esse pequeno corte, esta vítima começa a sangrar e esta vítima vem a óbito. Então, peraí, ele vai responder por homicídio? Peraí. Ele não tinha conhecimento dessa condição que a vítima tinha. Então, a causa o quê? Causa superveniente. Parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Existe uma outra situação que também é comentada aqui dentro do nexo causal. É justamente aquela situação do sujeito que ele até dispara um projétil de arma de fogo contra seu desafeto, após uma briga de bar, vamos colocar assim. E esse disparo de arma de fogo, ela atinge, vamos colocar aí, a coxa, a título de exemplo, atinge a coxa do agente. O agente, os amigos que estão ali no bar, liga pro socorro, e o socorro chega na mesma hora. A ambulância, o motorista da ambulância que faz, na verdade, esta condução desta vítima que está sangrando até o hospital, ele corre tanto, mas tanto, que esta ambulância, ela capota. Então, esta vítima, na verdade, que tinha sido desse tiro, né, anterior, ela veio a óbito. Existe alguma relação aqui que a gente precisa estudar nesse causídico? Claro que existe, né, gente? Por quê? Foi uma causa superveniente, mas o que acontece? Se esse agente, é claro que se esse agente só estava na ambulância, porque antes houve o quê? Antes houve um desferimento de tiro contra ele, inclusive na sua coxa. Então, entende-se, conclui-se que este agente vai responder por homicídio? Opa, claro que não, né, gente? Claro que não. Ele vai responder pelos atos até então praticados, porque houve uma causa superveniente. Que causa foi essa? O motorista que dirigiu em alta velocidade capotou a ambulância e o resultado foi a morte desta vítima. Mas ele não morreu, inclusive a morte desta vítima não foi sequer por hemorragia. Esta morte, inclusive, foi por esmagamento do crânio, por exemplo, em função do capotamento nesta ambulância, onde esta vítima estava sendo socorrida. Então, aqui é muito importante entender, de acordo com o processo de eliminação de Thyrén, aquilo, fazendo um resumo, aquilo que deve ser levado, deve ser pontuado. E é necessário entender também que existem causas que são supervenientes. Existem causas, na verdade, de acordo com a eliminação também de Thyrén, que devem ser levadas em consideração. São justamente as causas de eliminação de Thyrén. Agora eu já quero abrir para dúvidas, perguntas, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje e a gente dar sequência na nossa próxima aula. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou não? Deixem aqui no chat, por favor. Alguma dúvida ou não? Que não, né?
Nenhuma dúvida aqui no chat. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela participação, viu? Que bom, Kétia. Obrigada pelo ok. Obrigada a todos pela participação. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Kétia. Boa noite a todos. Bons estudos.